Boa noite, senhores vereadores. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária na forma do artigo 128º do Regimento Interno. Presentes os vereadores desta Casa, inicio os trabalhos do Poder Legislativo desta noite. Solicito aos nobres parlamentares que registrem sua presença no terminal de votação eletrônica. Aí, Carlinhos, como nós estamos sem internet, se você puder fazer a chamada para nós aí. Fazer uma folha por assinatura lá. Tem alguma lá pronta? Não, mas pois é, bom para... Faz a chamada no milhão depois. Boa noite, senhores vereadores. População que nos acompanha pelas redes sociais. Fazer a chamada. Carlos Antônio Lopes presente. Alberto Zé Pereira. Ezequiel Valeriano. Elson Ferreira dos Santos. Jaime Gomes do Carmo. Ivanildo Zuculoto. Márcio da Costa Silva. E Márcio Serafim. E o presidente. Passa. Aproveito a oportunidade para cumprimentar a todos os presentes que se encontram no plenário desta Casa de Leis, desejando-lhes boas-vindas, e informo que esta sessão está sendo transmitida pelo Facebook. Considerando que está devidamente composta a mesa, convido a todos os presentes para ficarem de pé, em sinal de fé e respeito, e ouvir o texto bíblico, Isaías 10, versículo de 1 a 4. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negar justiça aos pobres, para arrebatar o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubar os órfãos. Mas que farei vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta a fazer senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isso, não se aparta a sua ira e a mão dele continua estendida. Palavra do Senhor. Dando prosseguimento, informo que esta reunião extraordinária foi convocada para tratar de assunto urgente e de interesse público. Recebemos nesta Casa o veto parcial do Poder Executivo ao projeto de lei complementar número 08, de 2023, que dispõe sobre o plano de carreira do magistério. As comissões permanentes se reuniram na terça-feira, dia 27 de fevereiro, para emitir o parecer. Sendo assim, passo a palavra ao vice-presidente. Senhores vereadores, conforme vocês sabem, nós recebemos o veto, senhor prefeito, ao projeto de lei complementar 08, que trata do plano de carreira do magistério do município de Galileia. E depois de uma ampla análise, discussão nessa casa, aprovamos o projeto no dia 19 de dezembro. Enviado ao executivo o projeto, ele vetou o projeto, sancionou com veto. E, conforme o presidente disse, no dia 27, as comissões de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento e Tomada de Conta e Educação, Saúde e Assistência Social reuniram e, após deliberação, emitiram o seguinte parecer, que eu passo a fazer leitura para o plenário, porque naquele dia estava somente os vereadores das comissões. Do relatório. As comissões acima citadas recebeu do presidente da Câmara Municipal cópia do parecer jurídico do Procurador-Geral do município de Galileia, Dr. Renato Nascimento, e decisão do prefeito municipal Juarez da Silva Lima, apresentando sanção com veto parcial à emenda modificativa 01 ao projeto de lei complementar
08 de 2023, que trata do plano de carreira do magistério do município de Galileia e de iniciativa do chefe do Executivo Municipal e da outras providências. Com efeito, os membros da comissão dessa Sagrada Casa, nos termos do artigo 60 do Regimento Interno, analisaram a proposição, ocasião em que, após a leitura e análise dos conteúdos enviados, passamos a... Primeiro, reuniu-se com seus membros, no dia 27 de fevereiro de 2024. Finalmente, após a leitura e análise dos conteúdos enviados, essa comissão, examinando o regimento interno, lei orgânica municipal, encontra-se com habilidade para emitir os pareceres. 2. A relatoria estudou o projeto e entendeu, após tomados os entendimentos presentes sobre a matéria em questão, que tramitou com normalidade após o ciclo de procedimento das feituras das leis, conforme lei orgânica municipal e regimento interno, atendendo todas as formalidades. 3. A mencionada matéria foi amplamente discutida, sendo devidamente aprovada por unanimidade na primeira votação, sessão ordinária de 19 de dezembro de 2023, não restando quaisquer dúvidas de que esta Casa Legislativa cumpriu efetivamente todo o instrumento que a lei determina. 4. Sobre o projeto de lei complementar 08 de 2023, que trata do plano de carreira do magistério do município de Galileia, de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, no que diz respeito às razões aduzidas pelo Poder Executivo Municipal, quanto ao veto às emendas apresentadas pelos parlamentares dessa Casa de Leis, cabe sublinhar que o poder de emendar não constitui derivação do poder de iniciar o processo de formação das leis, não havendo que se falar, no presente caso, vício de iniciativa legislativa, já que a iniciativa para a deflagração do processo legislativo foi exercida pelo prefeito municipal. O que quer dizer isso aí? Eles alegam que nós não tínhamos poder de fazer emenda no projeto. Contudo, nós não tínhamos poder de entrar com o projeto, porque cabe ao executivo, porque muda a estrutura. Mas emendar, nós poderíamos emendar sim. 5. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e dominante no sentido de que a previsão constitucional de iniciativa legislativa reservada não impede que o projeto de lei seja encaminhado ao Poder Legislativo sob objeto de emendas parlamentares. Nesse sentido, a DI 1050 MC, relator ministro Celso de Mello. A DI 865 MC, relator Celso de Mello. A Suprema Corte tem assentado o poder de emenda como uma prerrogativa bacilar e típica da função institucional dos parlamentares. 7. No que diz respeito à inconstitucionalidade formal existente na proposição apresentada pela Câmara de Vereadores, na qual o douto procurador do município alega que as alterações propostas não foram escalonadas em artigo, parágrafo ou inciso, não condiz com a verdade, vez que todas as alterações foram realizadas dentro do texto da lei e de acordo com as regras, valendo dizer ainda que a emenda modificativa foi enviada em anexo à proposição, visando facilitar a compreensão pelo Executivo dos apontamentos feitos pelos legisladores. 7. Vale ressaltar que realmente a organização administrativa da administração pública é competência do chefe do Poder Executivo, mas o Poder Legislativo tem o exercício do poder de emenda como prerrogativa inerente à função legislativa, motivo pelo qual a emenda modificativa apresentada não contraria a Constituição da República e o artigo 45 da Lei Orgânica do Município, salientando que não violamos a competência do chefe do Executivo, já que a iniciativa de criar, transformar ou extinguir cargos, funções ou empregos são de sua competência. 8. Esclarecer que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme já dissemos, é pacífica e dominante, prevendo que é essencial e necessária a participação do Poder Legislativo, prerrogativa basilar e típica da função institucional dos legisladores, nada impedindo que o projeto de lei encaminhado à Casa de Lei seja objeto de emendas parlamentares,
haja vista que não contraria o interesse público e a legislação. 9. Desta forma, pelo exposto, a Comissão de Legislação e Justiça, redação final, Finanças, Orçamento, Tomada de Conta e Educação, Saúde e Assistência Social, emitem parecer pela rejeição à manutenção do veto parcial, que versa sobre a proposição de lei, salientando que o chefe do Executivo Municipal não apresentou relatório de impacto financeiro referente às alterações propostas na emenda modificativa ao projeto de lei complementar 08/2024. 10. No que tange às obrigações criadas pelo Poder Legislativo através da emenda modificativa, tem que prevalecer, porque também uma das várias responsabilidades dos parlamentares na organização política do município, devendo serem aplicadas pelo Executivo, uma vez que a proposta de lei passou por discussão e votação dos vereadores. 11. Diante do exposto, respeitadas as prerrogativas do chefe do Poder Executivo para vetar os projetos de lei, os membros das comissões opinam pela aparente constitucionalidade do texto aprovado, com emendas ao projeto de lei complementar 08/2023, não havendo incorreções técnicas ou vedações previstas na Constituição da República e lei orgânica para manutenção do veto parcial de autoria do Executivo. Por outro lado, cabe às comissões parlamentares e ao plenário analisar o veto às emendas do ponto de vista da necessidade, adequação e proporcionalidade, quanto à modificação ou não da substância da propositura encaminhada nos termos da razão do veto parcial do prefeito municipal, analisando, porventura, se o poder de emenda extrapolou os limites da razoabilidade, especificamente a emenda modificativa. Aí do voto. Diante do exposto, os membros das comissões opinam pela rejeição do voto parcial do senhor prefeito municipal Juarez da Silva Lima. É o parecer, Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2024. Ivanilson Couto, presidente, Carlos Antônio Lopes, vice-presidente, Márcio Serafim, relator, Márcio da Costa Silva, membro, e Jaime Gomes do Carmo, membro. Esse é o parecer nosso, da comissão. Só para entendimento, né, explicar mais uma vez, porque eles alegam que nós não poderíamos fazer modificações no projeto, mas o STF, a jurisprudência é pacífica, certo? E dominante que nós não poderíamos entrar com o projeto, mas fazer emendas nós podemos fazer. Então, está aí o nosso parecer. E, mais uma vez, vou deixar claro aqui que o prefeito, querendo enganar os servidores, mandou e complicar, assim, colocar nós em situação delicada. O ano passado mandou esse projeto e o outro projeto também do Estatuto Geral dos Servidores. Nós analisamos todos os projetos e, constatando que o projeto que trata dos servidores em geral estava irregular, que comunicamos ao Executivo e ele retirou o projeto porque sabia que estava totalmente errado e extrapolando o orçamento do município. Manteve esse aqui, tentando colocar nós em situação delicada e depois de muita análise, discussão com os professores e funcionários da educação, ele vem vetar o projeto, sendo que está tudo dentro da legalidade. Mais uma vez, o prefeito e sua equipe enganando os profissionais da educação. Essa aí é minha fala, porque nós não podemos aceitar. Conforme eu disse, nós não poderíamos entrar com um projeto para mexer na estrutura, mas quem entrou foi ele. Nós podemos fazer alteração, e as alterações têm que ser cumpridas. Agora, se ele não concordar, ele tem que entrar na justiça. Eu acho pouco provável ele ganhar, porque, conforme eu disse, é pacífica e dominante a jurisprudência do STF nesse sentido. Agora nós podemos a votação do veto. Eu venho aqui ver se mais algum vereador quer fazer o uso da palavra.
Senhor presidente, boa noite a todos que estão aqui presentes e os que estão nos ouvindo nas redes sociais. Vale ressaltar, Carlos, que na discussão que nós teve aqui desse projeto aqui na Câmara, nas comissões aqui, que o próprio prefeito pediu para mandar para ele as emendas. Ele não quis fazer as alterações lá e pediu para a gente fazer as alterações aqui e enviar para ele. E agora ele vem vetando o projeto aí que ia beneficiar todos os professores e os da área da educação. Mais alguém quer fazer o uso da palavra? Boa noite a todos vocês e a todos aqueles que possivelmente vão nos acompanhar, né, pelas mídias. A minha fala vai ser breve. Assim como o Executivo tratou esse assunto de forma equivocada, porque quando ele encaminha um projeto dessa proporção para essa casa, para se analisar, tratando da vida de servidores, ele deveria ter o mínimo de respeito, não é? Com aquilo que foi tratado, combinado entre Legislativo e sua equipe, que estiveram presentes aqui, e o que foi combinado entre nós, o que faríamos para melhorar as condições de trabalho do professor em sala de aula e a valorização dele enquanto salarial, né? Primeiro, eu quero dizer que a resposta do veto, primeiramente, ele tira o prestígio da competência do trabalho do Legislativo. Ele diz no corpo do texto que as formalidades aqui colocadas, elas são inconstitucionais. Será que o jurídico dessa casa não tem competência alguma para formalizar um documento e encaminhar para o Executivo? Será que as reuniões realizadas pelas comissões aqui são responsáveis pelos próprios vereadores? A participação dos servidores que foram convidados aqui nessa casa, elas foram desconsideradas? Onde existe a competência? Eu acho que não é do lado do Legislativo. Primeiro, em 2017, quando estive secretário de Educação, eu entreguei em mãos do próprio prefeito o plano de carreira pronto. Nós havíamos, enquanto servidores do quadro efetivo, nos desdobrado no trabalho para contribuir com o Executivo, uma vez que a gente sabia das condições financeiras, que não havia, né, como bancar uma equipe, vamos dizer assim, externa para desenvolver esse projeto. Então, nós sentamos, nós trabalhamos horas e horas na secretaria, nas escolas, reunimos servidores e fizemos a nossa parte, entregamos na mão dele em 2017. Ele simplesmente, com a sua equipe, ignorou o nosso trabalho e não deu continuidade, né, trazendo o projeto para essa casa. Passaram-se praticamente 7 anos e vamos completar 8 anos na finalização dessa gestão. Então, mais uma vez, a incompetência não é nossa. 8 anos de uma gestão não foram capazes de organizar a casa e organizar a vida dos servidores que lá trabalham. Infelizmente. Quando ele encaminhou para nós sem impacto financeiro, quando ele retirou o plano de carreira dos demais servidores, quando ele ignorou os demais servidores da educação, então ele colocou tudo dentro de um pacote, como se nada fosse importante para ele. E todas as vezes que ele referiu nesse texto, eu digo ele, mas obviamente a equipe dele, o jurídico, incluo a Secretaria de Educação, porque eu acredito que para encaminhar um documento dessa proporção, eles têm noção disso, eles sabem o que está escrito aqui dentro, né? A direção das escolas estão incluídas também nessa fala minha, porque são responsáveis pelo profissionalismo que cada um desempenha lá dentro, né? Então, simplesmente ele diz, em todas as suas renúncias aqui, que a proposição não é de interesse dele, não é de interesse pública, porque ele representa o povo, ele trabalha para o povo. Se não é do interesse dele, por que não é interesse do servidor?
Por que não acatar o interesse do servidor? Então, aqui, eles ignoram as licenças foram ignoradas, né? Porque o plano de carreira que existe no município ele é de 2002, nós estamos em 2024, não é? Então, tudo aquilo que existe lá quanto direito, nós, enquanto vereadores da comissão, nós tentamos de todas as formas manter os direitos lá de 2002, adaptados aqui para a realidade de 2024. Então, ele, além de desprestigiar o trabalho do servidor, né, do magistério, ele ignora o processo seletivo, ele fala que contraria o próprio interesse dele. Por quê? Porque ele tem interesse das pessoas estarem aqui presas, né? De delegar cargos e funções para quem ele quer, em troca de política. A gente sabe que é isso. Isso acontece só em Galileia? Não, infelizmente. É no Brasil todo. Mas a gente vê que também em Galileia isso existe. Ele diz também que no corpo do texto, não é do interesse dele ter realizado um concurso público. Quantos servidores que estão atuando hoje na educação são contratados? Quantas instituições existem na responsabilidade do município? Nós temos 5 escolas, né? Eu vou citar um exemplo aqui da creche. Se tiver lá 2, 3, 4 servidores que são efetivos, é muito. O resto é tudo contratado, tudo é contrato. Então, há uma manipulação, né, para que isso venha repercutir na política, vamos dizer assim, nessa breve política que nós vamos entrar, né? Então, nós temos em todas as escolas, a Valdira, que é a maior escola do município, vocês podem ir, conhecer e ver o quadro, que grande parte dos servidores que lá estão são contratados, a Escola João Lopes de Melo, a Escola José Antunes de Melo e Humberto Boareto. Essas que eu falei por último aqui, são dos distritos. Todas têm servidores que são contratados. Isso não é só professores, serviçais, supervisores, cantineiras, todas são contratadas. Agora, vem dizer que não há necessidade e não há interesse dele em ter realizado um concurso público? Qual é o interesse dele, então, aqui? Em manter da forma que está tudo desorganizado. E mantém uma opressão. Ninguém pode falar nada, porque se falar é perseguido. Trabalham debaixo de opressão. Então, nós temos gestores hoje, que foi aprovado pelos próprios vereadores dessa casa, que foi também um interesse dele de contrariar o que já existia como direito dos servidores efetivos. Ele desprestigia também o trabalho do servidor efetivo, quando ele diz que não somos capazes de gestar uma escola, que é preciso buscar servidores em outros municípios para ocupar os cargos de servidores aqui, enquanto gestores de escola. Além disso, os recessos escolares é proibido para os supervisores. O supervisor atua também na pedagogia da escola. Por que ele não pode também ter o direito do recesso escolar? A própria prestação de contas que nós recebemos aqui, todas elas falam da meta do plano de carreira, fala em sua meta 18, e recomenda ao executivo em organizar o plano de carreira, porque é uma deficiência do município. Ele não valoriza o servidor. Vocês podem olhar em todas as prestações de contas que foram aprovadas nesta casa, todas têm ressalva, que fala diretamente do plano de carreira do magistério. Não é? E, infelizmente, o Plano Municipal de Educação, esse que é realizado de 10 em 10 anos, as metas não estão sendo atendidas. Quanto tempo nós ficamos debatendo aqui em relação à creche, à entrega da creche, e tantas outras questões que estão apresentadas lá. Então, assim, infelizmente, o texto, ele só é do interesse do executivo. Não há nada do direito do servidor aqui.
não é? É muito triste uma situação dessa, ele vai fechar essa gestão de 8 anos, levando essa incompetência como marca registrada na educação, porque não foi capaz de resolver a situação dos servidores. E isso é uma cobrança do federal, isso é uma exigência do federal, não foi capaz de resolver. Não porque não teve pessoas ao seu lado capazes de fazer, porque ele simplesmente ignorou. Orientado pela sua equipe, ele ignorou esse direito do servidor. E os servidores que hoje estão ocupando, né, seus cargos efetivos, esses que são contratados, todos vocês perderam. Perderam porque não organizou a vida de vocês. Na demanda, que a gente sabe que nenhum prefeito fica a vida toda, todo mundo é mandado embora. E você que está há 8 anos aí vai ser mandado embora. Então não adianta, nenhum prefeito fica a vida toda. Então é um direito do servidor. Aquele que está lá 30 anos trabalhando, ele recebe o mesmo salário de quem é contratado hoje. Ele não tem direito nenhum. Direito nenhum. Então isso é inadmissível, é uma vergonha para o município, e eu falo sem medo de ser feliz, porque eu tenho propriedade de falar, porque eu estou sofrendo na minha carne. Na minha carne. Porque nós ficamos dentro de sala de aula, nós honramos a Secretaria de Educação, porque nós trabalhamos com dignidade e somos desconsiderados dessa forma. Então, infelizmente, a minha fala é nessa proporção, porque não tivemos em algum momento nesse veto aqui nenhuma ressalva do nosso prefeito. Muito obrigado e eu agradeço a palavra. Mais alguém? Vamos para a votação, então, Carlos. Senhor presidente, poderia pedir o jurídico para explicar às pessoas que estão nos ouvindo, se nós quebrando o veto, como vai ser daí por diante? É porque falamos na votação já. A secretária vai fazer a leitura do parecer jurídico aqui. Parecer jurídico, veto ao projeto de lei complementar número 8 de 2023. Requerente Câmara Municipal de Galileia, solicitante presidência da Casa Legislativa, jurídico Dr. Amarildo Fernando Teles, assunto veto parcial ao projeto de lei número 8 de 2023, o qual, do relatório, consulta-nos a presidência da Casa Legislativa com escopo de obter parecer opinativo quanto aos aspectos de legalidade, juridicidade, constitucionalidade e técnica legislativa do veto parcial ao projeto de lei em epígrafe. O presente veto veio com no parecer jurídico emitido pelo procurador do município, onde houve veto da emenda modificativa número 1, ao argumento de erro formal e material. Alega que houve erro na elaboração da emenda por não trazer artigos, se restringindo a fazer alterações dos artigos do plano de carreira. Alega erro de formalidade quanto à elaboração e derivação das alterações trazidas pela emenda. Alega que houve inconstitucionalidade ao usurpar o Poder Executivo, competência privativa, ao criar despesas e contrariar interesse público. Esse é o sucinto e apertado relato. Da análise. Em análise dos referidos argumentos e fundamentos apresentados no referido veto, verifica-se que a proposição é de iniciativa do chefe do Executivo. Quanto ao erro formal, é de se assentar que o causídico está fazendo confusão ao dizer que a referida emenda é inconstitucional por erro formal, por não trazer artigos, parágrafos, incisos e alíneas na sua elaboração. Ora, uma emenda modificativa propõe alterações pontuais de mérito ao texto de uma proposição, mantendo, entretanto, suas linhas gerais.
Esta é a natureza da emenda modificativa, conforme dispositivos legais que regulamenta. A emenda objeto do referido veto apresenta ementa que diz: emenda 1. Insere modificações em artigos, parágrafos, incisos, letras e anexos do plano de carreira do magistério, conforme alterações dos textos abaixo descritos, com suas respectivas menção aos dispositivos modificados do texto do projeto de lei. Artigos, parágrafos, incisos, letras e anexos que passa a nominar abaixo. É de se observar que a emenda vetada apresenta em todo o seu corpo os artigos, bem como os parágrafos, incisos e letras que foram alterados, mantendo suas linhas gerais. Não se pode confundir redação com procedimento. A tramitação do projeto, bem como da emenda, observou todo o procedimento processual legislativo na forma legal e constitucional. Quando a competência, vale destacar por mais que argumente em suas alegações, que se trata de matéria de competência privativa do Executivo. Vale destacar que a iniciativa privativa da proposição não tira o direito do Poder Legislativo de fazer alterações na proposição. O poder de alterar projetos de competência privativa é assegurado tanto no regramento ordinário quanto no constitucional, sendo referendado e pacificado pelos nossos tribunais superiores. Fundamento: artigo 61 da Constituição Federal de 88. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 2. Disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Artigo 45 da Lei Orgânica Municipal. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre: 1. Criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica, fundacional, bem como a fixação da remuneração correspondente. A iniciativa do projeto em discussão não é ponto de discussão, pois a proposição é de autoria do Poder Executivo, com a tramitação regular nos moldes do processo legislativo. A iniciativa de competência privativa do Poder Executivo não impede a apresentação de emendas parlamentares, presente a identidade de matéria e acompanhada da estimativa de despesa e respectiva fonte de custeio. Assim, é possível que haja emenda parlamentar em um projeto de lei de iniciativa reservada ao chefe do Executivo, desde que cumprido 2 requisitos. A. Haja pertinência temática. A emenda não trate sobre assunto diferente do projeto original. E B. A emenda não acarrete aumento de despesas originalmente previstas. Com tal raciocínio, podemos verificar que as modificações apresentadas na emenda vetada, em momento algum, tratou de assunto que não afeta a matéria originalmente apresentada na proposição. Lá do outro, é notório pontuar que o veto que alega aumento de despesas não traz impacto financeiro que demonstre de fato que vai impactar o que foi originalmente previsto no orçamento. Destaco que o Executivo, em seu veto, deveria apresentar um impacto financeiro, demonstrando a ocorrência de comprometimento e desequilíbrio das contas públicas com as alterações trazidas, que contrariem o que foi originalmente previsto no orçamento. É de asseverar que o posicionamento de nossos tribunais não engessa o Poder Legislativo quanto a emendas que presume-se aumento de despesas. Ao condicionar a apresentação de impacto financeiro, vale destacar que o legislador constitucional visa preservar o equilíbrio financeiro do ente estatal. Assim, a alegada inconstitucionalidade
não se sustenta pela ausência de comprovação de comprometimento das contas públicas com as modificações trazidas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 29/9/2016. Plenário, repercussão geral do recurso extraordinário com agravo, 878.911, Rio de Janeiro. Relator, ministro Gilmar Mendes. Eu não sei o que é isso aqui. Reclamante, Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Advogados, José Luiz Galamba. Isso aqui é o quê? Ah, esse é o nome do homem, achei que era outro. O reclamado, o prefeito do município do Rio de Janeiro. Advogado André Tostes. Recurso extraordinário com agravo, repercussão geral. 2. Ação direta de inconstitucionalidade estadual, Lei 5.616 de 2013, do município de Janeiro, município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. Isso aqui é um exemplo que você trouxe, né? Tá. 3. Inconstitucionalidade formal, vício de iniciativa, competência privativa do Poder Executivo Municipal, não ocorrência, não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico dos servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida como reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido. Decisão. O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram os ministros Celso de Mello e Rosa Weber. Documento assinado digitalmente, né, conforme o Ministério Público e tal. Quanto à alegação da inconstitucionalidade pelo fato de apresentar alterações que aumentam a despesa, nem sempre se sustenta conforme julgado com repercussão geral. No presente caso da emenda modificativa, não há demonstração técnica comprovando que, de fato, houve um comprometimento das contas públicas originalmente apresentadas no orçamento com veto em apreciação. Assim, a referida argumentação vem despida de requisito basilar, como demonstrado pelo julgado acima. Do interesse público, Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que, abre aspas, é que, na verdade, o interesse público, o interesse do todo, do conjunto social, nada mais é que a dimensão pública dos interesses individuais, ou seja, dos interesses de cada indivíduo enquanto partícipe da sociedade, entificada juridicamente no Estado. Nisto, se abrigando também o depósito intertemporal destes mesmos interesses, vale dizer já agora, encarados eles em sua continuidade histórica, tendo em vista a sucessividade das gerações de seus nacionais. Fecha aspas. Então, para o autor, a compreensão do interesse público só poderá ser alcançada se o indivíduo, ao ser inserido na sociedade, passa a pensar como corpo social. Isso quer dizer que, para o interesse individual, torna-se interesse público. Ele deve ter como prioridade não o indivíduo, mas o coletivo. Com tal raciocínio, o veto como argumento de contrariedade ao interesse público não se sustenta,
pois é uma afirmação genérica, sem levar em consideração o coletivo. A valorização dos servidores da educação não pode ser relegada a segundo plano ao pretexto de interesse social. Assegurar ao servidor melhorias basilares em sua carreira é investir na melhoria da sociedade galileense. É o interesse de toda a sociedade. Portanto, as melhorias contemplam o coletivo dos servidores da educação e, por fim, toda a cidade. O veto é um ato contrário ao interesse público e não pode ser admitido por contrariar princípios basilares que devem conduzir os atos do administrador, conforme regula a Carta Magna em seu artigo 37. Vale salientar que o projeto está revestido de legalidade e constitucionalidade. O referido projeto visa garantir tanto para a administração quanto para servidores e munícipes a valorização do serviço público, do servidor e melhoria da prestação do serviço público no âmbito da educação. O município, com a referida lei devidamente modificada, conforme emenda modificativa por ora vetada, busca adequar a sua situação, bem como a dos servidores, que de fato terão motivação na prestação do serviço educacional. O projeto foi amplamente discutido nesta casa, tanto com os servidores do setor, quanto com os membros da administração, visando seu aperfeiçoamento dentro das limitações legais impostas. O projeto foi aperfeiçoado com a apresentação da emenda modificativa número 1, que alterou e adequou pontos essenciais do projeto, visando sua melhoria em todos os aspectos discutidos. Assim, o referido veto parcial ao projeto, especificamente a emenda modificativa, ao pretexto de inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, é um retrocesso. Tal ato de veto é um desestímulo tanto para os servidores quanto para a educação municipal do povo de Galileia. Portanto, o projeto, com suas alterações, está dentro do que de fato resguarda o ordenamento ordinário e constitucional. Ante ao exposto, o referido veto não coaduna com o ordenamento legal vigente, devendo ser rejeitado por esta Casa ao fundamento demonstrado acima. Pois bem, continuando, né? Conforme vocês viram, viram aí, o parecer jurídico, apesar de ser opinativo, ele vem em consonância com o parecer das comissões. Está provando aí que as alterações feitas no projeto, por meio das emendas parlamentares, elas foram feitas com o objetivo de beneficiar os servidores e organizar melhor a administração pública. E mesmo assim o prefeito vetou o projeto com as emendas que nós fizemos. Desse jeito ele não quer uma boa administração dele próprio, ele está prejudicando a administração e os servidores, que estão perdendo direito nesse sentido. E então agora, senhor presidente, nós vamos passar a votação, né, do... Derrubar o veto. O prefeito vetou o que nós fizemos. Agora nós vamos derrubar o veto do prefeito. Derrubar ou aceitar. Se você manter o veto do prefeito, você vai estar prejudicando os servidores. Eu entendo dessa forma. E prejudicando a própria administração. E se derrubar o veto... Aí, no caso, eu vou ter que votar então para derrubar ele? Isso, para derrubar o veto. Rejeitando ele. Eu acredito que aqui ninguém nesta casa vai votar mantendo o veto. Perfeitamente. Então, vamos à votação, né? Votação do parecer, depois o plenário.
Votação do parecer pela rejeição do veto do prefeito. Elson Ferreira dos Santos. Ezequiel Valeriano Ferreira. Só para vocês ficarem cientes, a reunião eu estou rodando ela dentro do sistema, mas como está sem internet, não teve como transmitir pela televisão, então eu estou registrando o voto de vocês, tá? Está sendo gravado também, então fica tudo... Ivanildo Zuculoto. Jaime Gomes do Carmo. Márcio Serafim da Silva. Favorável ao parecer. Márcio da Costa Silva. Carlos Antônio Lopes. Favorável ao parecer. Isso. Certo. O parecer conjunto ao veto parcial ao projeto de lei complementar número 8 de 2023 foi aprovado, tá? Por unanimidade. Pois bem, continuando, vamos agora à votação do veto, né? Quem for favorável à manutenção do veto, que eu acredito que ninguém vai ser, manter o veto. E quem for contrário ao veto do prefeito, rejeitando o veto do prefeito, aí, só aprovar. Quem for favorável, vai falar favorável à derrubada do veto. Quem for contrário, é a favor. A confusão. A favor é para derrubar. Ó, confundiu. Você é favorável à manutenção do veto? Não é. Você vai derrubar o veto, vai rejeitar o veto? Votar para rejeitar o veto? Então é isso aí. Quem for, eu acredito que todos, né? Mas vamos lá. Alberto Zé Pereira? Favorável à rejeição do veto. Elson Ferreira dos Santos? Ezequiel Valeriano? Jaime Gomes do Carmo? Ivanildo Zuculoto? Márcio Costa Silva? Márcio Serafim da Silva? Favorável à rejeição do veto. Carlos Antônio Lopes? Favorável à rejeição do veto. Então, o veto foi derrubado por unanimidade. Então, o processo... Foi. Nós fizemos as emendas... Esse aí é outro projeto. Esse aqui é o do servidor da educação. Senhor presidente, o doutor Amarildo, o senhor pode explicar agora para as pessoas que estão ouvindo, com a derrubada do veto, essa lei agora é sancionada? Como é que é o procedimento do servidor agora para ter seus direitos? Promulgar. Agora, com a votação da derrubada do veto, o projeto é devolvido agora ao prefeito para sanção. Então, ele tem um prazo para sancionar. Se ele não sancionar, a Câmara terá que sancionar, né? Promulgar, né? É promulgar, né? Entendeu? Mas caso ele não sanciona e entra na Justiça Comum, aí fica tramitando. A Câmara não volta, devolve para a Câmara sancionar, para promulgar. Não, ele tem um prazo para poder sancionar. Não sancionando, a Câmara sanciona, né? Depois ele vai ter que, se ele não concordar, ingressar na Justiça contrária à decisão da promulgação da lei aí.
Entenderam? Hein, doutor Marildo? Senhor presidente, vereadores, ele voltando para o executivo imediatamente, se ele não sancionar, ele entra no Poder Judiciário e Ministério Público, ou tem que vir à Câmara outra vez para depois ele entrar? A Câmara promulga, né? Aí depois é que ele vai entrar contra essa lei, né, alegando que ela é inconstitucional. Então ele tem que esperar que a Câmara promulgue. Exato. Se não sancionar e não promulgar, a lei não tem voto, mantém dizendo. Porque a Câmara tem a lei, ela, por exemplo, o governo pode promulgar, ele é devolvido. Ele é devolvido para promulgar o prefeito promulgar. Não promulgando, a Câmara faz o papel dela promulgar. Depois ele vai discutir a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei. Com as alterações, né? Não teve. Só a leitura da Bíblia. Mas aí é tranquilo. Se ele não acatar a derrubada do veto, nós vamos promulgar, aí depois ele vai recorrer na justiça. Isso aí demora aí um tempo. Se ele for inteligente, se ele quiser assim, ajudar os servidores e organizar a própria administração, não sei se vocês viram o Márcio falar, o projeto do Plano de Cargos e Salários dos Servidores da Educação é de 2002. Olha quantos... Não, ele pode sancionar, ele pode sancionar lá. É só manter as alterações. Aí, se o presidente não promulgar, o vice-presidente promulga. É uma situação bem complicada, né? São tão poucos os benefícios oferecidos aos servidores e a gente, eu não voto na minha posição aqui de presidente, mas se eu votasse também, eu era favorável à derrubada do veto. Porque, como eu disse, são tão poucos os benefícios e a gente votar contra ainda é foda, né? Como diz o pastor Abel, é foda, irmão. Não tem jeito, não. Mas eu gostaria de parabenizar o parecer do jurídico. Eu acho que foi bem contundente aos esclarecimentos que a própria classe merece, uma resposta, né, à altura que foi dada nesse parecer. Porque quando a gente lida com certas situações que a gente não tem o controle dela, não é? E tantas pessoas na expectativa de que isso seja levado de forma, né, aplausível, porque realmente são pessoas que dedicam a vida toda, gente. Vocês não sabem o que é entrar dentro de uma sala de aula e ficar 8 horas dentro de uma escola. Não é fácil, não é? Então, assim, a dedicação de uma vida inteira que eu estou dizendo, porque a maior parte do tempo a gente passa dentro das escolas, e muito menos com a nossa família. É desmerecedor a gente receber um documento como a gente recebeu aqui, sabe? E não estar lá, de um prefeito que está há 8 anos na gestão, e mandar um documento desse, desmerecendo o trabalho do professor. Na verdade, ele não desmereceu só do professor, ele desmereceu da sociedade. Porque quando fala, né, da formação do cidadão, que o professor é a âncora, né, que orienta, que educa, que ajuda a sociedade a se transformar melhor. Por isso que a gente vê tantas coisas acontecendo hoje na sociedade, né? Tantas falhas, porque a educação, ela é em primeiro lugar nas campanhas políticas, mas é a última numa gestão. Então, eu não estou aqui para fazer comparações de gestores anteriores, eu estou aqui para cobrar do gestor atual, que eu apoiei, que eu acreditei e continuo acreditando, apesar de todas as coisas, né, que a gente vê, acontece, só não querem fazer, porque capazes são. E os servidores que ficam bem atentos,
não é? Nas análises que são feitas, porque nós precisamos de uma resposta positiva dessa gestão. Positiva não no sentido de querer, né, aquilo que nós desejamos apenas, mas do compromisso e responsabilidade com as escolas, com os alunos, com a família. Porque quando desmerece um professor, desmerece seu aluno, não é? Desmerece uma sociedade toda. Então, assim, parabéns à explanação, né, do parecer, ficou muito bem esclarecido. Também quero agradecer à comissão, né, as pessoas que participaram, que vieram à reunião aqui, não mediram esforços, os professores que foram convidados, que estiveram aqui presentes. Às vezes a gente pensa assim, se calaram. Podem ter se calado verbalmente, mas lá na luta do dia a dia, nós não nos calamos. Nós continuamos fazendo o nosso trabalho. E acreditando em que gestores ocuparão esse cargo e que tomarão providências de melhoria nesse setor, né? Eu também quero me solidarizo, na verdade, né, com os demais servidores que vê o plano de carreira e que ele retirou, a falta de respeito tão grande com quem limpa as ruas, com quem ajuda na administração, quem está na área da saúde, na assistência social, pessoas que esperavam, né, com tantas expectativas de melhoria na carreira também, que infelizmente simplesmente retirou, não deu nenhuma resposta a esses servidores. O serviço público carece, sim, de reconhecimento e de respeito. Quantas pessoas foram prejudicadas com a retirada desse plano de carreira dos servidores, né? Então, assim, é muito triste, mas é uma realidade, que nós vamos acordar para isso. A ata não está pronta, né? Tem que usar a palavra. É com muita tristeza que eu vejo o desenrolar desse impasse. Infelizmente, isso vai cair na mão da justiça, aonde vai determinar qual o jurídico que está certo, se é do legislativo ou se é do executivo. Porque nós aqui apuramos que tem direito os servidores. O jurídico do executivo falou que eles não têm direito, que o projeto tinha que vir do executivo. Infelizmente, não conseguimos o diálogo suficiente para não chegar a esse ponto. A nossa justiça judiciária é muito lenta, então é com muita tristeza que eu vejo desenrolar. Quem vai ser prejudicado é o servidor. Eu quero deixar bem claro que eu sou do lado, fui eleito para defender os interesses do povo. E o servidor precisa de respeito. Se foi umas emendas excessivas, né, tudo bem. Mas se não foi, que prove na justiça, que é o que vai acontecer pelo que me falaram. Então isso vai ser decidido na justiça. É uma tristeza muito grande, quem sabe, né? Às vezes há um entendimento aí. Então, quem é prejudicado nesse momento é o servidor, com qualquer tipo de questão. Porque a nossa decisão da nossa justiça, infelizmente, é muito lenta. E vamos ver qual
né, os jurídicos que estão certos. Muito obrigado. O que a gente vê como vereador é que, de exemplo do plano de carreira geral do município, onde foi descoberto os erros, principalmente do impacto financeiro do município, que o senhor prefeito tirou de pauta, prejudicando todos os funcionários, e queria fazer o mesmo com esse plano do magistério. Só que agora, ao contrário, usando nós da Casa Legislativa como culpado, onde eu quero parabenizar todos os funcionários, os professores que veio aqui e dialogou com nós e participou dessas emendas. E foi apresentadas as emendas aqui, aonde o próprio pessoal que trabalha a prefeitura pediu para a gente encaminhar isso para eles. Eles não aceitaram nós mandar o projeto para lá, para eles mandar para nós aqui, para nós fazer. Não, vocês fazem emenda e mandam para nós. Então, o que vocês percebem? Que dá para perceber que queria usar a população contra nós. Mas essa casa agora eu vejo que está de parabéns pelo ato e parabéns a todos os servidores que acompanhou nós aqui também com esse trabalho. Ei, minha palavra aqui agora vai para os servidores e para o prefeito. Agora, senhor prefeito, a população está vendo que tudo que a população pede o senhor joga para cima de nós. Agora os servidores e a população está vendo que o errado não é nós, é o senhor que não gosta. Sempre eu falo aqui que o senhor não gosta de pobre, o senhor não gosta de ajudar ninguém. E a verdade está sendo esclarecida aqui hoje. Hoje a verdade está sendo esclarecida. Viu? Porque está sendo prejudicado os servidores. Que nós, aqui nós não votamos nem tem contra quem trabalha, não. Nós votamos só a favor. E o senhor não gosta de ajudar quem trabalha. O senhor gosta só de prejudicar. O senhor não gosta de pobre. E vai para o senhor a palavra. Isso aqui, hoje que está acontecendo aqui, ó, a população de Galeia está vendo, quem está vendo nós aqui nas redes sociais. Que nós aqui não é contra a população, não é contra servidores, não é contra quem trabalha. É o prefeito que é contra. Você entendeu? Fala aqui do vereador, É só complementando, presidente. Eu falei, mas eu vou repetir. No que diz respeito ao plano geral dos servidores, o prefeito fez pouco caso, porque nós devolvemos, constatamos os erros e devolvemos a tempo dele corrigir e encaminhar essa casa para que fosse aprovado. Ele esperou vencer o tempo e para não beneficiar os servidores. Só alimentou os servidores que tinham feito o projeto, mas fez o projeto incompatível com o orçamento e depois retira o projeto e não envia de novo para essa casa. E nós solicitamos ele para que fosse enviado para a gente aprovar, até porque junto com esse projeto aqui, ele deixou passar o tempo para prejudicar os servidores. Certo? A ata está pronta? Então, por favor, faça a leitura para nós aí. Não, tranquilo. Ata da primeira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Galileia, Minas Gerais, legislatura 2021 a 2024, realizada aos 29 dias do mês de fevereiro de 2024, às 19 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Galileia, tendo na presidência o senhor José Geraldo Barreto Santos, vice-presidente o senhor Carlos Antônio Lopes, secretário o senhor Elcio Ferreira dos Santos. Presentes também os vereadores Alberto José Pereira, Ezequiel Valeriano Ferreira, Ivanildo Zuculoto, Jaime Gomes do Carmo, Márcio Serafim da Silva e Márcio da Costa Silva. O presidente informou aos senhores vereadores que essa sessão seria transmitida pelo Facebook e YouTube dessa Casa de Leis, porém houve falta de internet impedindo a transmissão. Agradeceu a todos que estavam presentes no plenário. Em seguida, determinou a chamada nominal para o registro de presença dos vereadores no sistema eletrônico de votação realizada pela secretária administrativa. Achando-se presente o número legal de vereadores para
para a abertura da reunião extraordinária, de acordo com o regimento interno, declarou aberta a sessão em nome de Deus. O vice-presidente leu o texto bíblico, Isaías, versículo 10, 1 a 4, dando início aos trabalhos. O presidente informou a pauta da reunião, que tem como objetivo a deliberação do veto parcial ao projeto de lei complementar número 8 de 2023, que dispõe sobre o plano de carreira do magistério municipal. Foi determinada a leitura do parecer em conjunto das comissões e parecer jurídico. Logo após, o parecer em conjunto das comissões permanentes foi colocado em votação, sendo aprovado por 8 votos favoráveis, unanimidade dos presentes. Logo após, foi apreciado o veto parcial. Em seguida, colocando em votação, o veto parcial foi rejeitado por 8 votos favoráveis. A rejeição, unanimidade dos presentes. Por fim, o presidente encerrou os trabalhos. Sem mais nada a tratar e constar, lavra a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelo presidente e demais vereadores presentes. Sala das sessões, Câmara Municipal de Galileia, 29 de fevereiro de 2024. Alguém sugere alguma alteração? Alguma objeção contra a ata aí? Então, a ata aprovada por unanimidade. Você consegue fazer depois? Não, vai ficar tudo salvo no sistema. Aham, então tá. Amanhã eu envio. Não, eu consigo enviar isso agora. Uhum. Extrair o boletim aqui e enviar para vocês. Pois é, a ata aprovada, então. Fechamento. Solicito que fiquem de pé para o encerramento desta reunião. Peço ao vereador Márcio Serafim que faça a oração final para nós. Nada mais tendo a tratar na presente sessão, declara encerrada a mesma, agradecendo a presença do público em geral, dizendo que essa casa se sente honrada em recebê-los.